Já estamos de volta em nosso quadro Fala Doutor de hoje. Eu recebo aqui a advogada especialista em Direito do Consumidor, Kalanit Tiescher, né? Kalanit, muito bom dia. Bem-vindo ao programa mais uma vez, tá? Obrigado pela sua presença. Bom, você já é de casa, já conhece o quadro. Nós vamos já direto, então, para as primeiras perguntas aqui do nosso quadro Fala Doutor. Olha, o aumento da tarifa do transporte público precisa ser acompanhado de melhorias no serviço? Quais são os direitos do passageiro nesse caso, visto que, inclusive, em Campo Grande, nós temos aí a notícia de que o reajuste do passe do ônibus, né, que foi para R$ 4,95, se não me falha a memória. Exatamente. Nós tivemos o reajuste aqui em Campo Grande de 20 centavos esse ano e o aumento da tarifa, sim, ele deve estar relacionado à melhoria também e de qualidade de transporte público ou também, gente, é importante, não quero frisar somente esse fato. Por quê? Porque a concessionária de serviço público, né, ela tem que também colocar uma balança entre os custos que ela tem operacionais com a garantia da acessibilidade, tá, ao usuário. Então, ela tem que ter isso em mente. Mas o usuário, ele pode sim cobrar uma melhora na qualidade relacionada ao aumento do valor. Certo. Vamos a mais uma pergunta no nosso quadro Fala Doutor. Quais os direitos do passageiro em caso de atraso ou interrupções no serviço de transporte público podem ser aplicadas aí? Sim, se eventualmente, né, algum usuário tiver um prejuízo em razão de atraso, né, ou vamos supor que o transporte público quebre ali no meio do caminho, a concessionária ela tem que garantir a continuidade da prestação do serviço dela. Se ele provar que teve algum prejuízo material ou moral, ele pode pedir sim uma indenização, tá? Vamos supor que travou lá ou quebrou o ônibus e a pessoa precisou garantir o compromisso dela e usou o Uber. Ela pode ir junto à concessionária ou buscar o Procon para ter esse valor reembolsado e também buscar algum tipo de indenização moral, se for o caso. Ou seja, aquele passageiro que pagou pelo transporte, que ficou ali esperando o ônibus por algum motivo atrasou ou até mesmo conseguiu embarcar no meio do caminho, quebrou, houve um atraso, perdeu uma reunião importante, tinha um médico marcado ou coisa do tipo. Se for prejudicado nesse sentido, se sentiu prejudicado, ele pode mover uma ação e ser reembolsado ali mediante ao transporte, por exemplo, por aplicativo que ele utilizou. Pode sim, pode mover uma ação, pode procurar um advogado, pode procurar a Defensoria Pública ou pode se adiantar e ir sozinho até o Procon ou ir até a concessionária com os recibos e pedir o reembolso. Certo. Vamos lá, mais uma pergunta. É possível organizar uma ação coletiva contra a empresa de transporte ou a prefeitura? Como os passageiros podem fazer isso? E aí, como é que fica? Atrasou um monte de gente, se sentiu prejudicado. O que fazer? É possível sim mover uma ação coletiva, tá? É possível a reunião, o Código de Defesa do Consumidor, ele garante, tá, essa possibilidade de buscar, né, reaver seu direito na justiça de forma coletiva. Então, a reunião dessas pessoas insatisfeitas podem procurar o Ministério Público, podem procurar a Defensoria Pública, né, para buscar seus direitos, sim. Certo. Mais uma pergunta, produção. Os passageiros podem solicitar redução ou isenção tarifária em casos específicos? Como é que funciona? Sim, a tarifa de ônibus ela pode ser reduzida ou isenta, né, em determinados casos, como é o caso do idoso, né, acima de 65 anos, que ele tem que ter a isenção, ou o portador de necessidade especial, que também tem a isenção. O seu acompanhante também, tá, tem direito a essa isenção. O estudante tem direito à redução, que é a meia tarifa do transporte público, e algumas situações também comprovada a baixa renda, né? Aquelas pessoas que têm também o cadastro, o seu cadastro ali no cadastro único, também tem direito de solicitar essa isenção. Certo. Mais uma pergunta. Participar de conselhos municipais ou movimentos sociais pode ajudar os passageiros a pressionar ali, cobrar por melhorias no transporte? E por onde começar? Com certeza. Aquela pessoa que é ativa, por exemplo, na rede social, também pode utilizar a sua rede social para tentar cobrar melhorias, cobrar os direitos, né? Agora que a gente tem esse aumento de 20 centavos, a gente pode cobrar também em contrapartida as melhorias relacionadas. E isso feito de forma coletiva, através de participação de conselhos municipais, por exemplo, relacionados ao transporte público, ele ganha uma voz maior, você chama mais atenção, né, de quem está encarregado lá na frente. Então, isso é válido sim. Doutora Kalanit Tiescher, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, agradeço, tá bom? Bruno, mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Pode ir por ali. Muito bem, o nosso quadro Fala Doutor volta na próxima semana.